Em nosso estudo de hoje, a lição 30 do livro Seara dos Médios, que tem como título Essas Outras Mediunidades. Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência sobre as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros na Terra. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos na esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares ainda confinados à ignorância e à perturbação. Escreves a frase escorreita, mas para entendimento do público, sobre a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. Contempla os quadros prodigiosos através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas por antecipação na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto por mensagem de auxílio. Escuta as vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Estendes mãos fraternas no passe balsamizante em favor dos que te procuram, sedento de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de colaboração espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhes essas outras mediunidades, tantas vezes esquecidas, da renúncia da paciência, da humildade do serviço, da prudência da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. É interessante o Emmanuel abordar esse lado, mas vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Nós estamos em um mundo de expiações e provas. É um mundo escola, onde a sala de aula da escola é a família. Todos, sem exceção, todos temos dificuldades nos relacionamentos familiares. Todos. Inclusive o próprio Emmanuel, ele relata nas suas encarnações as dificuldades que ele teve também, principalmente no primeiro romance, há 2000 anos, com a sua esposa Lívia. Então todos temos. Mas a gente começa a procurar a casa espírita para estudar a doutrina, porque a doutrina chamou a atenção do nosso bom senso e da nossa razão, ou porque a gente descobriu uma determinada faculdade mediúnica e quer estudar, quer aprender a lidar com essa faculdade, porque a maioria de nós, quando a gente descobre a faculdade mediúnica, na verdade a gente quer saber o que fazer, como fazer, a gente quer ter um direcionamento, uma disciplina para ela. Então a gente procura a casa espírita. E quando a gente procura a casa espírita, vai ser normal que, como ele diz aqui, até na sequência dele, se uma pessoa tem a facilidade da palavra, ela vai ser utilizado como instrumento ali para estar levando a palavra para auditórios atentos, ele vem chamar a atenção, mas não negue o verbo da tolerância àqueles que estão dentro da tua casa, que clamam indulgência e carinho, porque é interessante, né? A gente não tem o valor evangélico ainda dentro do coração, ou se tem só apenas na parte intelectual, mas não consegue praticar ainda, e tem dificuldade dentro de casa. Vai à casa espírita, a casa espírita te ensina a trabalhar ali, mas agora vem, mas isso você tem que aplicar dentro da tua casa, é com os seus, é com amar o próximo como a si mesmo. Quem é o mais próximo? São os da sua família. Consegue entender o raciocínio, né? Na verdade, tudo converge depois, no final da história, para dentro da sua casa, e é por isso que a gente, né, não se assusta quando
pega um livro chamado Lírios da Esperança, escrito por Hermance Dufour, O Espírito, e ela fala que tem muitos espíritas desencarnando em condições bem complicadas. Por quê? Porque negligenciaram suas obrigações com a família, que são os seus próximos mais próximos, e são aqueles a quem a gente traz a maior responsabilidade no convívio. Não tem jeito. Então, o Emmanuel ele vem hoje traçar para a gente algumas atividades que a gente começa vamos botar assim, até se apegar, gostar de fazer, se sentir útil na casa espírita, e acaba esquecendo de fazer com a nossa família, porque com a nossa família a gente vai ter sempre aquele argumento, né? Ah, mas eles são muito difíceis, eles não pensam igual a mim, eles não têm a mesma religião que eu, eles não têm o mesmo nível de compreensão, né? E a gente tem até o costume equivocado demais de achar que o nosso nível de compreensão ele está acima dos outros, porque isso demonstra ainda o ego que a gente traz dentro da gente. Mas ele continua, depois ele vem falar, olha, doutrinas eficientemente os espíritos transviados, porque quem trabalha na casa espírita, principalmente nesses trabalhos de desobsessão, que a gente chama, a gente vai estar sempre vendo, né, algumas inteligências desencarnadas se manifestando, conversando, algumas vêm com seriedade, expondo suas dores e seus problemas, pedindo ajuda, outras vêm com sarcasmo, outras vêm querendo assustar, falando coisas absurdas, e logo de cara a gente vira para eles e fala, meu irmão, você é espírito igual a mim, você não precisa querer assustar a gente aqui não, né? Mas aí a gente entende, é como aquela pessoa que tivesse doutorado, burro, está querendo assustar a gente, né? Enfim, e ele vem falar para a gente conversa com esses espíritos, mas não recusa, porém, essa conversação amorosa e paciente aos familiares também, ainda confinados à ignorância, tudo bem. Aí depois ele vem falar assim, mas tem gente que não tem nem a palavra para palestra e nem a palavra para doutrinação, mas tem a frase, escreve, a escrita. Tá bom, escreve as frases corretas, tudo bem para o entendimento do público, mas grave, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. Então, o teu exemplo vai chamar a atenção, né, das pessoas, tudo bem. Depois ele vem, você está contemplando quadros prodigiosos através da clarividência, está começando a ter alguma visão do plano espiritual, tudo bem, mas não ouvides de fitar as chagas daqueles que padecem, né, junto com você, estendendo até eles migalha do teu conforto por mensagem de auxílio. É muito conveniente, é muito importante o que o Emmanuel está chamando a nossa atenção e puxando a orelha de todos nós sem exceção, né? Porque é muito comum, eu fiquei com a minha mãe idosa em casa, eu fiquei com meu pai idoso, ou então eu estou com aquele filho que é complicado. E essa paciência que ele vem dizendo aqui tem que ser com esses que são os nossos queridos, que foram confiados a nós, a nossa responsabilidade. Depois de falar da clarividência da visão, ele vem falar agora da audição. Você escuta vozes comovedoras do grande além, e delas fazem narrativas suficientes. Mas vem cá, no entanto, busca ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Essa coisa normalmente quem aparece numa casa espírita buscando ajuda porque não está sabendo lidar com a mediunidade, ou ele está vendo espíritos, ou ele está ouvindo espíritos. Ou, o que é o mais comum, né? Se fosse só ver e ouvir, seria fácil. A gente sente o que ele está sentindo. Então ele está trazendo uma angústia muito grande e você se sente angustiado. E se você não souber diferenciar uma coisa da outra, você vai buscar justificativas para aquela tua angústia, que na verdade não é tua, está sendo do outro. Você está sentindo. E é por isso que a gente vem para a casa espírita, para aprender, ter um direcionamento de como controlar isso, como quebrar a sintonia, como dizer para os espíritos, o momento não é esse, agora eu estou no meu momento de casa, e quebrar mesmo a sintonia, de virar mesmo. É uma disciplina. Depois, por último, ele usa o exemplo das mãos. Eu estou usando minhas mãos para dar o passe, está na hora de eu começar a usar minhas mãos da cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor me confiou na intimidade, principalmente para fazer a faxina, lavar a louça, arrumar a casa. E ele vem falar dessas várias faculdades múltiplas, encerrando,
mas chamando a atenção que a luz a gente consegue quando a gente chega no nosso semelhante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.